De Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram junto. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam junto, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e armou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, e em cima da lenha. Estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, e viu um carneiro atrás dele, travado pelo seu chifre no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. E nós agora temos aqui uma palavra de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Uma atitude de coragem e ousadia, uma atitude verdadeiramente de entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meu irmão, nós vimos, louvado seja o nome do Senhor, que Abraão estava na casa do seu pai. E ali, louvado seja Deus, o visitou ali e disse para ele: Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te enviarei. E Deus fez uma promessa a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que a sua mulher, ela é estéril. Louvado seja o nome do Senhor. Não lhe poderia dar filho. Mas Deus verdadeiramente falou que a descendência dele seria
como as estrelas do céu. Quando Deus ele falou com Abraão: sai da tua tenda agora, conta as estrelas, se é que tu podes contar. E Deus falou para ele: assim será a tua descendência. Mas como verdadeiramente Deus ele fala isso a Abraão, se ele não tem verdadeiramente descendente? E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, que a sua esposa, sabendo de toda essa promessa que Deus tem prometido, ela tenta de alguma forma verdadeiramente fazer com que a profecia de Deus se cumpra na vida de Abraão. Não importa, meu irmão, não adianta. Homem nenhum, louvado seja o nome do Senhor, pode fazer acontecer na sua vida aquilo que Deus ele tem prometido, e aquilo até mesmo que Deus não tem prometido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque muitos verdadeiramente hoje têm se aproveitado do Evangelho para poder, louvado seja o nome do Senhor, se autodenominar alguma coisa. Alabacandarábia, porque certas pessoas já não querem mais ser chamado verdadeiramente daquilo que Deus tem chamado. Eles já querem ser chamados de patriarca, de semideus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que nos importa, meu irmão, é entrar no reino celestial. Alabaxande da Candarábia. E aqui vem dizendo a palavra que Abraão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ficou ali na promessa, esperando que Deus viesse cumprir a promessa dele. Louvado seja o nome do Senhor. E décadas se passaram e nada do filho. Alabacandarábia. Creio eu que Abraão andava um pouco meio angustiado, porque a promessa verdadeiramente não se cumpria, mas vai se cumprir no tempo determinado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus amava Abraão. Abraão verdadeiramente também amava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Não é porque Deus verdadeiramente não quisesse fazer, louvado seja o nome do Senhor, porque, meu irmão, não podemos entender, não tem como entender o que é que Deus ele quer fazer na hora que ele quer, no momento que ele quer. É ele que decide quando é que ele verdadeiramente vai fazer. E diz a palavra que os tempos se passam, e agora, louvado seja o nome do Senhor, 3 anjos visitam, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os anjos agora visitam ali o lugar de habitação aonde Abraão está, passa por aquela terra para poder verdadeiramente Deus de glória lhe dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele tinha trago o juízo para aquelas 2 cidades de Sodoma e Gomorra, aonde verdadeiramente estava a sua família, o seu sobrinho Ló e toda a sua família e toda a sua gente. E diz a palavra que agora, louvado seja o nome do Senhor, aqueles anjos param ali. Abraão verdadeiramente dá água para os seus pés, faz verdadeiramente um alimento, louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele confirma mais uma vez a promessa a Abraão, dizendo que ela verdadeiramente vai gerar um filho, dizendo: sua mulher Sara terá um filho. E ela não acreditou. Por quê? Porque, meu irmão, quando verdadeiramente ela era mais jovem, ela passou até crer, louvado seja o nome do Senhor, mas o tempo se foi passando e ela perdeu totalmente a fé. Alabacandarábia, vivia totalmente, louvado seja o nome do Senhor, podemos assim dizer, cabisbaixa, alabadacandarábia, sem motivação alguma, alabacandarábia.
ali esperando somente o momento da morte. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que os anjos disseram: ela terá um filho. E ela riu verdadeiramente dentro da tenda, pensando consigo mesmo: isso é impossível, porque eu já cessei verdadeiramente dos costumes das mulheres. Alabacandarábia. E verdadeiramente os anjos podem assim dizer: acaso impossível para Deus? Alabadacandarábia. Falaria ele, não cumpriria verdadeiramente aquilo que ele tem falado, porque diz a palavra do Senhor que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem verdadeiramente para que se arrependa. E chegou agora, meu irmão, o tempo determinado, louvado seja o nome do Senhor, aonde agora Sara concebe de Abraão Isaque, louvado seja o nome do Senhor, porque é teu nome Deus ele deu para o menino Isaque, louvado seja o nome, porque é filho da promessa. Alabaxebe da Candarábia. E agora verdadeiramente aquela criança nasce. Olha a felicidade, olha a alegria de Abraão, louvado seja o nome do Senhor. Abraão verdadeiramente já não vivia mais a sua vida, vivia a vida do seu filho. Alabadacandarábia, de tanta alegria que Deus verdadeiramente tinha proporcionado a sua casa. Alabaxebe da Candarábia. E o tempo se vai passando, meu irmão, porque muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, quando algumas pessoas, algumas, não são todas, estão verdadeiramente na fila da promessa, estão guerreando, estão orando, estão fervorosas. Alabacandarábia. Algumas verdadeiramente já perdeu a esperança, mas aí aquelas que estão fervorosas, aquelas que estão buscando fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, crendo que vai acontecer aquilo que Deus prometeu. Alabacandarábia, assim era com Abraão, e chegou o dia que verdadeiramente tudo aconteceu. Alabadacandarábia, porque Abraão verdadeiramente orou. Alabadacandarábia, e tudo aquilo aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. E agora o tempo se vai passando, e aquele fervor que Abraão tinha, e aquela dedicação que Abraão tinha, já não era mais 100%. Alabadacandarábia. Deus estava vendo que algo estava tentando entrar verdadeiramente entre ele verdadeiramente e Abraão. Alabacandarábia. Não que Abraão não amasse a Deus sobre todas as coisas, mas Deus ele olhou e viu verdadeiramente algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, entrando no coração de Abraão. Deus ele viu algo nascendo naquele coração. Alabaxebe da Candarábia. E agora Deus verdadeiramente ele chama Abraão para a conversa, coloca verdadeiramente ele de frente na Calabaxebe da Candarábia para o seu filho, e brada, louvado seja o nome do Senhor, e pede para ele que ele sacrifique o seu único filho. Não que verdadeiramente Deus não tem essa prática de matar pessoas, louvado, de sacrificar pessoas, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus aqui agora ele quer provar a fé do crente Abraão. Ele agora vai pedir a Abraão o que Abraão esperou, meu irmão, por mais de décadas sobre a face da terra. Os cabelos de Abraão eram brancos, eram pretos, e agora já estão grisalhos. Olha quanto tempo, olha quanta noite ele não dormiu pensando na promessa. Olha quanto tempo verdadeiramente ele se fatigava, ele se alegrava pensando na promessa. E agora chega um momento em que Deus ele pede
o mais bem precioso que ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. E ali verdadeiramente ele não questiona, ele ali não pondera nada. Senhor, tanto tempo eu fiquei esperando e agora não. Abraão rapidamente, Alabacandarabachebe, toma o seu filho, seu único filho, Alabachebe da Candarábia, tomador de seus moços, e sai para o lugar aonde Deus determinou que ele tem que sacrificar o filho dele. Deus. Porque o que vale, meu irmão, na nossa vida cristã é a obediência. Sem obediência não adianta, não vamos chegar a lugar nenhum. Por mais que Deus ele tenha dado a promessa, louvado seja o nome do Senhor, mas ele quer ver o crente, ele quer ver a pessoa ainda continuando na obediência. Porque muitos verdadeiramente que não eram nada e se diz ser alguma coisa e que não são nada, perderam verdadeiramente a obediência. Muitos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, já não obedecem mais os seus pastores, já não obedecem mais a sua liderança, e acham verdadeiramente que Deus é com ele. Não é, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Não é porque o fogo está caindo, não é porque Deus está operando, porque tudo isso é o prazer de Deus fazer no meio da sua igreja. Mas o que ele requer verdadeiramente da sua igreja é obediência, principalmente com a sua palavra. Porque, meu irmão, se eu e você passarmos a obedecer a palavra, obedeceremos também aquele a qual ele constituiu verdadeiramente sobre a igreja. E ele falou com Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E verdadeiramente ele chamou Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Senhor, claro que eu te amo. Então apacenta verdadeiramente as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Todos verdadeiramente foram feitos apóstolos por Jesus Cristo, mas todos verdadeiramente devia obediência a Pedro, a Labadacandarábia. Tudo verdadeiramente tinha que ser informado a Pedro. É por isso que a igreja crescia. Ninguém se dizia ser maior, porque Jesus falou: entre os homens de posição eles fazem isso, mas entre vocês não. Alabacandarábia, o que eu tenho falado tem que se cumprir. O que eu tenho colocado tem que se cumprir, para que as minhas bênçãos verdadeiramente venham ser sobre vocês, venham ser sobre a igreja. E diz a palavra que Abraão, louvado seja o nome do Senhor, obedece e vai. Eu não sei como estava o coração de Abraão, louvado seja o nome do Senhor, ou como estava a sua afeição na Calabacandarábia. De uma coisa eu sei, meu irmão, que no fundo, no interior dele, ele dizia: eu tenho que verdadeiramente continuar amando o meu Deus, porque eu sei que verdadeiramente, se eu matar o meu filho, se eu sacrificá-lo, ele tem poder verdadeiramente para poder ressuscitar de novo, porque ele é Deus. Ele tem me falado que tudo ele fez através da sua palavra. Alabadacandarábia. Então eu creio que ele pode ressuscitá-lo também. Ele está verdadeiramente me testando, e eu verdadeiramente, Alabadacandarábia, me comprometerei em fazer aquilo que ele me pede. Não voltarei atrás, ainda que a minha carne esteja sangrando por dentro, ainda que a minha carne esteja dizendo não, ainda que verdadeiramente todas as possibilidades da minha carne estão dizendo não,
Alabacandarama, isso é loucura, mas eu farei verdadeiramente pela fé, e pela fé verdadeiramente. Alabacandarama, Abraão subiu aquele monte e ali fez aquele altar, e reparou ali tudinho, e colocou a lenha, e colocou seu filho verdadeiramente sobre aquele verdadeiramente altar, e pegou do cutelo na Calabacandarábia para poder sacrificá-lo, porque o fogo já estava à parte, para poder queimar o sacrifício vivo e agradável diante da presença de Deus. Alabaxebe da Candarábia, porque Deus, ele quer um sacrifício sem mancha, sem mácula, sem ruga. Deus, ele requer um sacrifício da igreja, meu irmão. Alabadacandarabachébia, um sacrifício verdadeiramente voluntário, um sacrifício dos lábios, um sacrifício do coração, um sacrifício do corpo. Alabadacandarabia, espírito e corpo e alma. Deus, ele requer esse sacrifício, e é Deus é que mede verdadeiramente a igreja, se a igreja está mesmo se colocando sobre o altar, se a igreja está mesmo se sacrificando diante dele como cheiro suave e agradável, se a igreja está derramando o seu sangue, se a igreja está derramando o seu suor e a sua lágrima pela sua obra. E ali Abraão, verdadeiramente, meu irmão, foi bem-aventurado, porque um varão bradou do céu: Abraão, não faça tal coisa, porque Deus sabe que não existe nenhuma outra coisa entre você e ele. Alabacandarábia, tu provaste que ama ele de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a força do teu entendimento. Alabadacandarábia, tu és o pai Abraão. Alabadacandarabachébia, é através de você mesmo que vai vir uma grande nação na Calabadacandarábia, é através da tua descendência, Alabaxebe da Candarábia, que virá aquele que verdadeiramente pisará a cabeça da serpente, esmagará, Alabaxube Cobanarabanacandarabaxebe. Então, meu irmão, Deus está nos chamando para esse sacrifício. Deus está nos chamando para esta responsabilidade. Alabaxebe da Candaramanaraçaio. Não temos que poupar verdadeiramente o nosso corpo, a nossa carne, assim dizendo. Temos que usá-lo verdadeiramente com toda a nossa força diante da presença do Senhor. Alabacanda, não importa, o mal tem que bater em retirada. O que nos importa é que Deus está presente no nosso meio. O que importa verdadeiramente é que Ele nos deu o seu Espírito. O que importa verdadeiramente é que Ele agora está nos examinando nessa terra, porque a palavra dele é viva e eficaz, que penetra verdadeiramente no mais íntimo do homem, para poder discernir todas as intenções e pensamentos. Alabacandarábia. E foi isso que Deus fez com Abraão. E Deus agora colocou verdadeiramente Abraão à prova. E ele passou, meu irmão. Alabacandarábia.
que eu e você vimos passar por esta prova. Alabacandarábia, talvez a tua prova é mínima na Calabacandarábia, e você tem se queixado todos os dias, tem murmurado, dizendo: não, meu irmão, olha que Deus não te pediu teu tudo, Deus está te pedindo verdadeiramente somente aquele pouquinho, é somente aquilo que você pode fazer. Deus não está pedindo aquilo que você não pode fazer, Deus está pedindo aquilo que está ao teu alcance. Não deixe que o mal ou a circunstância venha dominar o seu sentimento, para que verdadeiramente você venha olhar para o tempo e dizer: não, hoje eu vou me colocar no altar, hoje eu não vou me entregar, hoje não, meu irmão. Deus, Ele quer que nos entregamos ao altar dEle em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque estamos sobre a face desta terra, não é para poder adorar homem, não é para poder se mostrar para homem, nós estamos aqui verdadeiramente para mostrar para Ele que o amamos de todo o nosso coração, para mostrar para Ele que valeu a pena Ele enviar o Filho dEle, e mostrar para Jesus Cristo que valeu a pena Ele ter subido naquela cruz, e ressuscitado ao terceiro dia, para poder nos dar a vida eterna. Temos que mostrar com a nossa vida, perseverando nesta obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa continuar nos abençoando nesta terra. Amém?